Você tem imunidade baixa? Hoje em dia é muito comum ouvirmos alguém falar que está com imunidade baixa por diferentes razões. Ou porque tem uma gripe atrás da outra, ou porque está sempre cansado, ou mesmo porque teve uma doença infecciosa mais complicada. Mas será que é imunidade baixa mesmo? Quer entender melhor sobre imunidade? Quando que é considerada baixa e o que fazer para melhorar? Então preste atenção nesse vídeo, que é disso que o médico alergista e imunologista Dr. Marcelo Aum vai falar. Imunidade baixa. Antes de mais nada, preciso explicar a palavra imunidade. Essa palavra é usada em geral para a gente se referir à capacidade que o nosso organismo tem de nos defender contra agentes infecciosos, como vírus, bactérias, fungos e outros parasitas. E são tantos os micro-organismos que nosso corpo encontra ao longo da vida que podem nos fazer mal, que ter uma boa imunidade acaba sendo fundamental para podermos manter nossas atividades de trabalho, estudos, sociais e etc. Então, primeiro, vamos falar do nosso sistema imunológico. O sistema imunológico é um conjunto de células e moléculas que está distribuído pelo corpo todo, em todos os nossos órgãos e sistemas, quase que de sentinela, atento à presença de algum agente estranho ou agressor. Para muitos cientistas, é o sistema mais complexo do nosso corpo, tamanha a variedade de ações que ele faz, até para poder estar pronto para a grande variabilidade entre os diferentes agentes agressores. Mas afinal de contas, o que é a imunidade baixa? A imunidade baixa é um termo muito genérico que as pessoas usam para se referir a alguém que estaria menos protegido ou mais suscetível a infecções. Na prática, os pacientes têm essa impressão quando estão tendo mais infecções do que consideram normal ou do que estavam acostumados. Tecnicamente, a expressão imunidade baixa é o que nós médicos chamamos de imunodeficiência. As imunodeficiências podem ser primárias ou congênitas, também chamadas de erros inatos da imunidade, na qual o paciente nasce com alguma alteração genética. Ou as secundárias, ou adquiridas, quando esse paciente tem alguma condição que leve à piora da sua resposta imune, como a infecção pelo vírus HIV, um diabetes descompensado, ou uso de medicações imunossupressoras como corticoides, por exemplo. Quando você deve suspeitar desse problema? Quando suspeitar de imunidade baixa? Aumento de frequência de infecções, quando elas estão ocorrendo em maior número. Por exemplo, uma criança que tem 5 otites num único semestre. Ou infecções de gravidade muito intensa ou desproporcional. Por exemplo, uma infecção generalizada complicada num jovem após uma infecção de garganta. Ou infecções por agentes patogênicos atípicos. Por exemplo, o paciente fazer uma meningite por tuberculose. Essas duas últimas condições, por sorte, são menos comuns, porém são mais perigosas e de alto risco. Sem dúvida, a primeira situação é a mais comum, é aquela a qual você deve ter pensado em algum conhecido, não é mesmo? Então vamos falar um pouquinho dessa situação. A pessoa que tem muitas infecções, que diz que está sempre doente. Se você tiver esse sintoma, você deve procurar um médico para a correta avaliação. E como é feito esse diagnóstico? Então, essa investigação inclui uma boa história clínica, seguida de exames laboratoriais e, a depender do caso, exames de imagem. Com relação aos exames de sangue, nós procuramos medir, por exemplo, a quantidade total de anticorpos de cada tipo que o paciente produz, ou mesmo se ele produz anticorpos específicos contra determinado agente infeccioso. A busca é bem minuciosa e detalhada, e bem específica. Quando encontramos alguma alteração verdadeira, como a redução dos níveis de anticorpos, por exemplo, às vezes o paciente necessita repor aquele anticorpo que está diminuído. Isso quer dizer que o tratamento é altamente específico para a causa que foi encontrada. E claro, desde que tenha sido encontrada e confirmada. Tem alguns casos muito comuns que acho importante chamar a sua atenção, que é o que a gente chama de imunodeficiência não imune, que é um termo estranho, concordam? Exatamente. O que acontece é que o sistema imunológico daquela pessoa como um todo é funcionalmente normal, mas às vezes ela tem um problema em um órgão ou tecido que não está controlado. Dois exemplos simples e comuns são o da criança que tem rinite ou asma não controladas e fica gripada ou secretiva com frequência. Ou mesmo o adulto que tem uma sinusite crônica sem tratamento e quando ele entra em crise ele acaba tomando antibiótico ou cortisona oral para controlar. O problema está naquele local, naquele órgão e não na imunidade geral desse indivíduo. Uma vez feito o diagnóstico de imunidade baixa, então, o que fazer? Como eu falei, existem muitas causas para isso, HIV, medicações, doenças congênitas, em que a pessoa, por exemplo, não produz certos tipos de anticorpos, ou até desnutrição. Para cada problema, um tratamento específico. Então, por sorte, a maioria dos pacientes que nos procura por imunidade baixa tem um sistema imunológico normal, que necessita de pequenos ajustes.
E que ajustes são esses? Então, o que você tem que fazer com o seu sistema imune, se ele for normal, mas para manter e melhorar uma boa imunidade? A resposta está no seu dia a dia. Algumas dicas. Então, primeiro, fazer exercício físico e regular. Segundo, ter uma dieta variada e balanceada, contendo carboidratos, gorduras e proteínas sem exagero. Essas proteínas podem ser de origem animal ou vegetal, ingerir frutas e legumes, não exagerar em doces e guloseimas e tomar bastante água. Isso já vai te oferecer todos os nutrientes necessários para uma boa imunidade. Terceiro, um sono reparador, ou seja, aquele que permite a você descansar realmente para o dia seguinte. Uma outra coisa, ter uma vida menos estressante. A gente sabe que o estresse libera substâncias que atrapalham algumas funções do sistema imunológico. E uma quinta, se você tiver alguma doença de base, até mesmo uma simples rinite ou asma, tratar essa doença de forma a manter o controle e ficar sem sintomas. Aqui está o segredo. Na internet tem muitas fake news sobre esse tema, por isso eu acho importante esclarecer. Intervenções genéricas como reposição de vitamina C, D, magnésio, zinco e etc. não tem nenhum respaldo científico e não levam a nenhum benefício. Reposição de vitamina ou mineral é para quem tem deficiência desse ou daquele fator, o que na maioria da população não ocorre. Como eu falei, basta ter uma dieta balanceada, saudável e um mínimo de exposição solar com alguma frequência para ter esses itens equilibrados. E os tais soros da imunidade? Esses, então, são ainda menos benéficos, porque ninguém nem sabe o que tem lá dentro. Podem tanto estar repondo coisas que você não precisa, como colocando coisas que venham a te fazer mal. E o pior, você ainda paga e muito caro por isso, né? Na prática, siga as orientações que falei e fuja de tratamentos milagrosos, como soros que você pode escolher num menu, ou reposições de vitaminas ou minerais que você não precisa. E é claro, se você acha que está com os sintomas que eu citei, que levam à suspeita de imunidade baixa, procure um médico para correta avaliação, de preferência um médico imunologista. Se você quiser saber mais informações sobre esse assunto, clique aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal Doutor Ajuda clicando aqui. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, educação em saúde. Trazer informações de saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor.